Então, boa noite, né, a todos e a todas. Nós estamos muito felizes em poder dar início ao projeto Autonominas, ano 2021. Nós temos, né, nessa noite de estreia do projeto, ele que vai vir remodelado para esse ano. Nossa ideia é que a gente consiga trazer, né, os nossos convidados a virem falar um pouco sobre a sua trajetória e a sua área de atuação. Então, dando início a essa noite, né, eu vou passar a palavra para a Lauren, que vai apresentar, então, a nossa convidada. Então, eu conheci a Kizzy pelo YouTube, pelo canal que ela tem junto com o marido, que se chama Programação Dinâmica, onde eles comentam bastante assim, sobre programação, alguns intercâmbios, a área, nessa área, a área, como é que é de atuação, e também a trajetória acadêmica, inclusive, onde estudaram no ensino médio, faculdade, falam bastante sobre algumas oportunidades, e é bem interessante para quem está na automação como a gente, que possa avisar entrar nessa área. E eu me inspirei muito na trajetória dela, porque ela é natural aqui de Porto Alegre, então me identifiquei. E ela trouxe assim novos horizontes para mim, acredito que possa trazer para vocês também, porque eu não conhecia o IME, por exemplo, que é o Instituto Militar de Engenharia, achei bem interessante. Eles têm um sistema diferente, que é depois de 2 anos, se não me engano, tu pode escolher, então, a engenharia que tu quer atuar, e enfim, é bem interessante. E ela é uma cientista de dados, e eu acho que ela vai ter muito aí para compartilhar conosco, e passo a palavra para ela, então. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada, Lauren. É um prazer estar aqui com todos vocês. Quem está aqui ao vivo, quem não está vai poder assistir depois. Eu aceitei o convite, no início foi difícil, né, Lauren, esse contato, mas sempre que eu posso, eu tiro um tempo na minha agenda para esse tipo de atividade. Eu acho que essa troca é muito importante. Acho que a educação é muito sobre isso, né? Mesmo que eu faça vídeos online, eu gosto muito da conexão com as pessoas. E acredito, sim, que contar a minha história pode ajudar alguém, e isso me deixa muito feliz. Então, como a Lauren falou, eu me chamo Kizzy, eu sou cientista de dados, tenho um mestrado em matemática aplicada pela Fundação Getúlio Vargas, aqui do Rio de Janeiro, e eu me formei em engenharia de computação no Instituto Militar de Engenharia, e sou gaúcha, né, sou de Porto Alegre, como a Lauren também já adiantou. E essa história, eu me orgulho muito, né, da minha trajetória, e fiquei pensando muito sobre falar com vocês um pouco, obviamente que quando eu conto, né, parece que é incrível e foi um sucesso, mas eu gosto muito de trazer esse olhar de que não é linear, né, os caminhos eles não são lineares e a gente não tem certeza de onde a gente vai dar quando a gente começa. Então, quando a gente está no ensino médio, quando a gente está na escola, a gente tem muito mais dúvidas e incertezas do que qualquer outra coisa. E tá tudo certo com isso, eu acho que faz parte do processo. A gente tem os nossos desejos, a gente vai tentar concretizar algumas expectativas e ver no que vai dar. Então, eu nasci em 1992 em Porto Alegre, numa família que eu considero muito especial, porque é uma família que conhece o valor da educação. Então, mesmo sendo uma mulher negra, nascendo numa família negra no Rio Grande do Sul, eu nasci numa família que teve acesso à educação desde muito cedo, então eu não sou a primeira geração da minha família, por exemplo, a alcançar a academia, bem pelo contrário, a minha mãe também fez um mestrado, a minha avó, ela estudou no Instituto Normal, no Instituto de Educação em Porto Alegre, né, uma instituição bem renomada, ambas trilharam um caminho de educação e pedagogia, e por isso, desde cedo na minha casa, eu tive contato com a educação, eu fui alfabetizada em casa antes de entrar na escola pela minha avó, e eu conto tudo isso porque foram coisas que foram muito importantes para a construção da minha identidade e do meu caminho. Então, a minha autoestima, ela, aos poucos, foi se construindo através dessas pequenas conquistas na educação, né? Então, uma outra coisa que foi importante no meu caminho é que a minha mãe sempre disse que eu poderia fazer e ser o que eu quisesse, desde que eu me esforçasse, isso foi muito relevante para mim, mesmo que pessoas viessem a me dizer que eu não podia, que eu acreditasse em mim. Então, isso também é uma coisa que me move até hoje, essa vontade de conquistar, apesar dos obstáculos, né? E aí, então, eu entendi o valor da educação mesmo e sempre procurei ir bem na escola, me dedicar. Em determinado momento no ensino fundamental, eu resolvi fazer o concurso do Colégio Militar de Porto Alegre.
E, na verdade, essa história eu estou encurtando porque eu fiz o concurso na 5ª série, não passei, porque ali no meio do caminho desisti, não tinha a maturidade suficiente para entender aquele desafio, mas no ensino médio retomei essa vontade, estudei bastante, fui aprovada no colégio militar, e foi ali que os meus horizontes se abriram, porque eu conheci outras possibilidades, é um colégio muito bom, né, naturalmente, precisa ter um concurso para conseguir entrar, fui aprovada em 3º lugar, o que foi uma grande conquista, e ali foi quando eu descobri ITA, descobri IME e outras escolas militares. Eu também não conhecia o IME, assim como a Lauren. Acho que no Rio Grande do Sul a gente não conhece muito o IME. E a primeira vez que eu ouvi falar de uma dessas escolas foi o ITA, que eu ouvi falar ouvindo um jornal na RBS de um ex-gaúcho, de um gaúcho que era ex-aluno do ITA e tinha sido aprovado. Mergulhando nisso, eu descobri o IME, descobri o ITA e resolvi topar esse desafio muito por essa vontade, como eu falei para vocês, que eu sempre tive dentro de mim, de estudar e de conquistar a minha autoestima cada vez mais através dessas conquistas na área da educação. Foi um desafio também muito grande estudar para o IME, assim, o Rio Grande do Sul não tem um histórico de grandes aprovações. Eu fiz o Elite, que era um cursinho lá em Porto Alegre, acho que ainda tem esse cursinho, e fui aprovado no IME, assim, raspando lá nas últimas posições, mas o que importa é que deu certo, né? Eu acreditei muito, assim, ao longo do processo, e muita gente desacreditou, porque realmente era difícil, assim. Então, os professores que eu consegui encontrar na minha jornada que me apoiaram, eles foram fundamentais. Eu tive alguns professores no ensino médio, como os professores que estão aqui hoje, né, que gostam de nos dar a mão e nos incentivar. Eu tive alguns como eles que me incentivaram e confiaram no meu potencial. Isso foi determinante para eu conseguir ser aprovado no IME. E, bom, depois que eu fui aprovado no IME, né, conquistei mais um passo na minha trajetória, fiquei muito feliz, com certeza foi uma conquista importante para a minha família, e eu abri mais horizontes ainda, né, então vim para o Rio de Janeiro, saí do Rio Grande do Sul, tive que sair de casa, foi um processo de adaptação também, né, um processo ali que eu estava com meus 17 anos, perto da idade, talvez, que algumas de vocês tenham, descobrindo muita coisa e com várias inseguranças e achando que tem muita certeza sobre a vida também, é uma época muito engraçada. E os primeiros meses, então, no IME foram bem difíceis, assim, por essa adaptação, porque eu fiz o vestibular para ser aluna militar, e acho que foi uma boa escolha, embora hoje eu não seja mais militar, vou chegar lá, mas certamente esse adestramento militar, ele no início foi bastante difícil, até a gente se entender dentro da escola, entender todas as exigências, porque não são só acadêmicas, então foi realmente difícil, assim, mas eu acho que o suporte da família nessa hora foi importante, então esse processo todo, né, de estudar e de buscar, foi sempre importante ter esse suporte de pessoas que confiavam em mim, assim. E isso, com certeza, foi o que me fez chegar até o final dos meus objetivos. Então, assim, o IME, para quem não conhece, fica no Rio de Janeiro, né, o Instituto Militar de Engenharia. Lá a gente tem mais ou menos 10 engenharias hoje, então vai desde computação, mecânica, materiais, química, a civil, que lá chama fortificação e construção, elétrica, eletrônica, telecomunicações. São muitas engenharias, e vocês que são meninas aí que já têm essa inclinação para as exatas, eu acho que é legal ver, assim, entender um pouco mais. Não necessariamente é para todo mundo, e acho que está tudo bem, mas é melhor a gente saber que existe do que não saber, né? E lá tem essa particularidade que a Laurinha até chegou a mencionar, que você faz o vestibular para a faculdade, não para um curso específico, e aí você cursa o ciclo básico de 2 anos, e aí se você é militar, então você tem uma classificação para poder escolher a sua engenharia. E isso foi muito legal para mim, porque quando eu estava no ensino médio, eu sabia pouco, né, sobre a faculdade, eu tinha até a sensação de que eu iria fazer engenharia elétrica. Eu cheguei a fazer o vestibular da URGS para engenharia elétrica, quando eu estava indo no ensino médio, para entender como é que era o vestibular. Só que chegando no IME, eu tive esses 2 anos para mergulhar dentro da universidade, entender como é que eram os cursos e ver para onde eu queria ir. E eu acho que isso foi muito feliz para mim, porque eu não teria escolhido computação se eu não tivesse tido essa oportunidade, assim, não tinha nada no meu círculo, nas minhas circunstâncias, no meu contexto de vida que me levasse para a computação, não tive a oportunidade de lidar com programação antes, então, só mesmo na faculdade,
Não, o primeiro contato não foi o melhor de todos, foi com linguagem C, e foi bem assustador, foi já abrindo o Linux, abrindo o compilador GCC, rodando, e falei, meu Deus, o que é isso? Mas aos poucos, né, essas peças vão fazendo sentido, eu fui entendendo que eram peças, né, que a gente pode entender, tem essa lógica, esse quebra-cabeça, e quebra-cabeça e jogos de lógica foram uma coisa que eu sempre gostei, então, quando eu entendi que essas coisas se conectavam de algum jeito, alguma coisa girou ali dentro da minha cabeça, eu entendi que isso podia sim ser para mim, e por isso eu escolhi engenharia de computação. Então foi um processo bem longo, assim, e o meu primeiro contato foi totalmente assustador, o que eu acho que é bom de dizer, porque nem todo mundo vai ter facilidade de cara. Então, mesmo que eu tenha tido facilidade em outras matérias, na escola, enfim, nas exatas, matemática, eu sempre gostei muito, esse contato com programação não foi natural e não teve nenhum problema. Assim, com o tempo eu fui entendendo e fui encontrando o meu espaço. E, bom, depois de ter escolhido engenharia de computação, teve um outro marco que foi legal na minha trajetória, que foi ainda no IME, né, que eu fiz o intercâmbio para a Academia Militar dos Estados Unidos. Como eu falei, eu era uma aluna militar, eu tive essa oportunidade também por conta da minha posição na turma, que era boa. Então, eu fiz esse intercâmbio e foi uma experiência muito legal, assim. Esse intercâmbio, ele tem uma particularidade, né, porque não é um intercâmbio comum, então os primeiros 30 dias ali do intercâmbio, eles eram de atividades militares, é o que eles chamam de acampamento de verão lá na Academia Militar dos Estados Unidos, então não está tendo aula, são só exercícios militares, enfim, todo tipo de coisa, tiro, corrida, tudo que você pode imaginar. E depois a gente focava mesmo na parte acadêmica do intercâmbio, e eu escolhi 3 disciplinas relacionadas com o meu curso, né, então uma disciplina de banco de dados, uma disciplina de linguagens de programação e uma disciplina de infraestrutura de redes. E foi muito importante essa experiência para mim, eu acho que muito também no sentido da autoestima que eu falei, e aí a gente vai ver que eu falo muito sobre isso porque a gente sabe que existe a síndrome da impostora. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas a gente que é mulher muitas vezes acha que nunca está preparada, não se sente pronta, acha que é menos capaz, até pela forma como a gente se posiciona, porque a gente às vezes não é tão agressiva, tão incisiva, os ambientes masculinos, tá tudo bem, né? Isso é sobre personalidade, não é sobre potencial. E viver essa experiência nos Estados Unidos foi interessante, porque eu percebi que eu sabia muito mais do que eu achei que eu sabia, eu tive um desempenho muito legal nas disciplinas lá, e eu estava nos Estados Unidos, assim, os alunos lá tinham uma autoestima incrível, que também diz sobre ser americano e não ser brasileiro, que foi uma outra coisa que eu aprendi, que aqui no Brasil a gente se olha muito depreciativamente, e os americanos não, né, eles se enxergam muito bem no topo do mundo, e eu percebi que eu era igual a eles, e o que mudava entre a gente era como eu me via e como eles se viam, e isso foi algo que mudou muito também a minha cabeça, foi um grande aprendizado, primeiro sobre postura, né, de como você se apresenta para o mundo, mas também sobre reconhecer os seus potenciais, assim, eu acho que isso é importante. E mesmo eu tendo conseguido várias coisas, colégio militar, IME, eu ainda tinha essas coisas dentro de mim, essas inseguranças, que mais para frente eu fui entendendo que tem muito a ver com a estrutura, né, que a gente vive, assim. Mas então, essa experiência do intercâmbio foi muito positiva para mim, como eu falei. Eu consegui até alguns prêmios lá, um prêmio específico de ter sido a melhor aluna numa disciplina, e certamente isso foi uma chancela importante, e quando eu voltei para o Brasil, eu já estava com a cabeça bem diferente, de realmente confirmar que a computação, a programação, era o meu lugar, e eu tinha um espaço, eu sabia o que eu estava fazendo, o que eu estava aprendendo estava sendo efetivo, e de fato foi quando eu comecei a pensar, não, acho que faz sentido eu continuar nessa carreira. Até então eu ainda tinha minhas dúvidas se eu ia para alguma coisa diferente, às vezes consultoria, mercado financeiro, que são coisas que os engenheiros procuram também, em geral. Mas eu decidi que a programação era um caminho legal, e eu comecei a procurar oportunidades de aprender, eu fiz um estágio também por um tempo, e aí foi quando eu acho que eu realmente me empoderei e comecei a procurar estudar, aprendi a fazer aplicativos também para celular, porque eu tinha essa motivação a mais agora, sabe? E, bom, acho que isso também foi determinante para quando eu terminei meu curso, que eu decidi logo emendar o mestrado. E essa foi uma decisão também, foi um ponto de inflexão, porque eu tinha que escolher se eu ia seguir a carreira no Exército Brasileiro, e aí eu teria que me mudar do Rio de Janeiro,
e trabalhar numa instituição militar lá em Brasília, ou se eu ia seguir essa oportunidade do mestrado e trilhar essa minha carreira nesse outro sentido. Eu escolhi sair do exército, e foi uma decisão delicada, assim, até difícil às vezes as pessoas entenderem, mas eu não me arrependo. E aqui eu não acho que seja um problema meu ou do exército, eu acho que foi uma combinação, assim, tinha um desalinhamento ali, e eu consegui ver isso, que eu achei bom. E eu acho que o exército não é para todo mundo, e o caminho que eu fiz também não é, então tá tudo certo, sabe? Mas eu escolhi sim fazer um mestrado em matemática aplicada na Fundação Getúlio Vargas, e esse mestrado foi quando eu comecei esse caminho na ciência de dados, que é onde eu estou hoje. O mestrado, ele tinha matérias de computação, de matemática e de estatística, envolvia tudo isso, que é exatamente essa salada que a ciência de dados faz, né? A ciência de dados é um campo que nos permite analisar os dados e extrair informações deles, seja fazendo análises com modelos estatísticos ou utilizando aprendizado de máquina, inteligência artificial e coisas dessa área, né? Eu realmente comecei a me encantar por isso, a visualização de dados, a parte de conseguir mostrar visualmente dados brutos, extrair informação disso de maneira, às vezes, até esteticamente bem bonita, foi, acho que, certamente o ponto alto que mais me chamou a atenção, e a partir daí eu resolvi mergulhar nessa vertente, e, bom, acho que estou trilhando ela até agora. Não acho que necessariamente acaba aqui, né? Eu sei que a vida aí tem várias possibilidades. Eu estou tentando também encurtar a história, né? Porque são 28 anos, mas nesse meio do caminho, em paralelo, vamos lá, eu terminei o IME em 2014, comecei mestrado em 2015, terminei mestrado em 2017. E nesse meio do caminho, depois eu comecei a trabalhar, eu trabalhei em alguns projetos também de análise de dados, trabalhei no Instituto IPEA, analisando dados de medicamentos do Ministério da Saúde. Ao longo do meu mestrado também, eu me envolvi num projeto de pesquisa, utilizando os dados do índice de inflação da própria Fundação Getúlio Vargas. Eu trabalhei mais recentemente numa startup que desenvolve soluções de inteligência artificial. E né, em paralelo a isso, né, começou a surgir essa história de produzir conteúdo para a internet, que hoje é o canal Programação Dinâmica. Ele começou sendo o Python Café, ele era um hobby do Alisson, como a Lauren falou, meu marido. Eu ajudava ele mais nos bastidores. E isso, assim, nós dois sempre gostamos de compartilhar conhecimento, como eu falei, educação está na minha vida desde muito cedo, né? Então, filha de professora, talvez professora seja, não sei, mas acho que está dentro de mim de algum jeito, e também dentro do Alisson. Ele começou a fazer esses vídeos por achar que tinha conteúdos que não tinha na internet, pelo menos em língua portuguesa, com a qualidade que a gente tinha oportunidade de aprender nos lugares onde a gente passava. E aí, depois de um tempo, a gente percebeu que isso realmente podia ser um caminho, assim, né? Tanto profissional, e que a gente pudesse investir mais tempo para crescer e chegar em mais pessoas. Então, ficou, acho que mais ou menos um ano e meio, assim, como um hobby. E aí, como o canal tinha uns 1.000 inscritos, a gente olhou e decidiu, ou vai ou racha, sabe? E a gente decidiu ir, e aí mudou o nome do canal para ser um pouco mais abrangente do que Python Café, virou Programação Dinâmica. Eu entrei também para as frentes das câmeras para falar sobre essa minha paixão pelos dados e trazer mais pessoas para isso. E tem sido uma jornada muito legal, assim, eu fico muito feliz que desde que eu entrei a gente saiu de um público 90% masculino para 75%, e isso foi um super ganho, uma super vitória, embora eu ainda esteja nessa luta, né, de trazer mais mulheres, mas eu estou bem satisfeita com os resultados que a gente está tendo, a gente está chegando nas pessoas. Tem vários desafios aí para a gente falar de tecnologia e de matemática na internet, porque a gente não sabe tanto com o que a gente está falando, no sentido de que é difícil fazer o nivelamento, né? As pessoas têm várias bases diferentes, vários níveis diferentes, mas a gente vai tentando conhecer, tatear e entender, de modo que possa ajudar de algum modo. Kizzy, é muito interessante essa tua história toda, né? E eu costumo dizer para as minhas alunas também, para os meus alunos de uma forma geral, a gente só precisa de uma vaga, né? A gente só precisa de uma vaga para entrar. Não interessa se a gente é a última, a penúltima, a gente entrou.
o depois da história que nos permite mostrar que viemos, né? Então, Perfeito. o vestibular é um momento tenso, né? Mas se bastou para eu estar meu nome bem pequenininho lá, eu sou da época que o nome saía no jornal, eu sempre brinco, né? Então, né, se o nome estava pequenininho lá, deu, tá valendo, vamos embora, a gente faz a caminhada, né? Então, é muito legal ver que tu também sentiu isso na pele e tá aí hoje, né, podendo nos contar essa história. A Maria, ela tinha levantado a mão, Maria, para fazer, acho que provavelmente uma pergunta. Não sei se a gente pode fazer algumas perguntas agora para ti, Kizzy. Sim, com certeza. Eu só queria acrescentar, porque essa frase é muito legal, e é uma frase que a minha mãe já me falou, porque a minha bisavó falava para ela, então é muito interessante. E depois eu descobri que o Alisson também, alguém falou isso para ele, e casualmente a gente teve sucesso. Então, escutem aí a professora Ana, porque vai dar certo. Então tá. Maria, tu tinhas uma pergunta. Estavas com a mão levantada. Tu queres fazer a tua pergunta? Qualquer coisa, então a gente aproveita enquanto tu vai aí te decidindo. O Emerson, então, tem a mão levantada. Vai lá, Emerson. Caramba, Kizzy, é fantástico, assim, tá? É até emocionante mesmo. Porque eu acho que cada um tem a sua história, né? Eu também tenho a minha também. Eu acho que dentro da sua história, cada um tem a sua particularidade, né? As suas dificuldades. Óbvio que quem vê você falar assim, acho que foi tudo muito fácil, muito claro, né? Veio tudo assim, caminhou e, né? A gente sabe que não, né? Quando a gente trilha aí esse caminho de desafios, né? Um desafio atrás do outro, tem momentos que a gente entra em desespero e quer largar tudo e quer ir embora. Tem momentos que, né? Não é simples, né? Por mais que no final, quando você olha o conjunto da obra, é maravilhoso, mas até chegar àquela obra é muito difícil, né? E eu fico bem, eu acho muito bonito da sua parte a questão de valorizar sua família nesse sentido, né, de ter sido uma base para você dentro da educação, porque tem pessoas que realmente não tiveram oportunidades, né? Eu, por exemplo, fui o primeiro acadêmico da família, parte de pai e parte de mãe, então a minha vida inteira eu tive que dar chutes. Eu vou chutar aqui, se fazer gol é isso mesmo, se não fizer, bater na trave, vou chutar de novo, vou chutar em outro lugar, enfim. Então, ter essa orientação, esse suporte é muito legal, porque, né, dependendo da idade, você tomar decisões complexas, como você teve que tomar, né, como, por exemplo, abandonar o exército, eu imagino que deve ter sido muito difícil, né, porque é aquilo, né, e se não der certo lá, pelo menos aqui eu sabia que estava dando certo, né, porque se já estava dentro do exército, eu só seguia uma coisa que já estava dando certo, né. Então, a incerteza ainda, às vezes, é bem difícil para a gente tomar uma decisão. E antes de te fazer a pergunta, eu só quero fazer um comentário para as meninas e para os meninos também, né? Porque temos aí o Jefferson também. Que olha que interessante, a Kizzy entrou em desespero com programação C já na graduação. Vocês estão tendo a oportunidade de ter isso no ensino médio. Sabe, eu falo isso para os alunos, Kizzy, porque muitos alunos não conseguem perceber a dimensão do IF em 10% do que o IF pode ser na vida delas, sabe? Delas e deles. Nós temos muitos alunos que vê o IF como ensino médio comum, sabe? E eu falo em aproveitamento de possibilidades de projetos, de participar, de poder, né, fazer outras atividades. Então, eu queria chamar essa atenção, porque para vocês já não vai ser mais uma surpresa, desesperadamente, de começar a fazer uma programação C quando vocês entrarem na graduação. Então, olha o tanto que isso é rico, né? Um outro comentário, Kisa, que tem aqui a Anitta, que a gente fez uma pesquisa que gerou uma publicação de um artigo, ela já sai do ensino médio com um artigo científico publicado, né? Olha o poder disso, porque tem pessoas que finalizam a graduação sem nenhum artigo publicado. Então, olha a grandiosidade, a oportunidade que elas possuem nas mãos, né? Elas aproveitam, sim, de forma geral, as que estão aqui, mas tem muitos que não percebem a grandiosidade disso, tá? Então, foi só uma questão de um comentário. E a minha pergunta é a seguinte, Kis, eu achei muito legal essa proposta, né, de 2 anos, assim, da faculdade. Realmente eu nunca tinha
escutado falar, nunca tinha visto esse sistema, achei muito legal. E como você disse, eu acho importantíssimo, porque é justamente o período de amadurecimento, né, Ana? Você tem lá 4 anos de curso, os seus 2 primeiros anos é literalmente um ano de amadurecimento, né? O ano que você tem as incertezas, está no curso certo, se você vai mudar ou não de curso, geralmente em torno de um ano, você já está com essa... Ou você tomou a decisão de continuar, ou tomou a decisão de mudar. Então, eu achei isso muito legal. Só que a minha pergunta é o seguinte, como vocês não tinham lá nesses 2 anos, né? Eram cadeiras gerais, o que que isso contribuiu para você em relação a ter contato com pessoas independentes se iam para engenharia civil, se ia para engenharia mecânica, se ia para outra engenharia? Porque geralmente quando você entra dentro de um curso, você vai ter contato com outros colegas do mesmo curso, né? E o que que esse contato diversificado te ajudou também nessa escolha, né, de sair talvez de uma engenharia, sei lá, elétrica, como você disse, para ir para uma área de computação, né? O que que essa comunicação ali, que de forma geral, por mais que, igual você falou, eu entrei talvez pensando em engenharia elétrica, talvez um outro tenha entrado pensando em engenharia mecânica e no final disso as duas mudaram e escolheram outro curso, né, totalmente diferente, né? O que que essa troca entre vocês ali nesse primeiro período significou até na sua escolha depois para o seu curso? Desculpa o tamanho da pergunta, mas professor é assim, né? Começa a falar e não para. Desculpa, vai. Tudo bem. Eu vou fazer também alguns comentários sobre o que você falou, porque eu acho importante. Isso que eu faço de também trazer esses detalhes sobre a minha educação, a minha família, a minha trajetória, é para dar também, colocar em perspectiva, porque não dá para a gente começar a corrida muito atrás e chegar na frente de quem saiu na frente, sabe? E eu sei que essa construção na minha família, ela foi importante. Então, foram algumas gerações que puderam ir, e cada um vai conquistando um pouco mais. Então, eu espero que, se eu tiver filhos, os meus filhos deem um passinho a mais, sabe? Essa é a lógica, mas não dá para a gente dar um passo maior do que a perna, e certamente eu não teria chegado onde eu cheguei se a minha mãe já não tivesse tido a oportunidade de acessar a educação que ela acessou. Então, esse é um ponto importante. E essa questão também do IF, né, que eu acho incrível a oportunidade de ter esse tipo de educação, acho que vocês são muito, muito privilegiados mesmo, e não é, assim, a realidade de 1% do Brasil, né? Então, eu acho que, realmente, primeiro, respirem, fiquem tranquilos, que as dúvidas e incertezas, elas passam, e saibam que, se vocês estão fazendo o que dá, o máximo que dá para fazer agora, tá tudo bem, assim, o resultado vai vir, vocês vão colher, só que leva um tempo mesmo, assim, pra gente enxergar onde é que esse caminho da vida tá levando. E às vezes a gente nem enxerga, a gente só tá indo, assim. Parece muito que os adultos sabem o que estão fazendo, mas eu acho que eu preciso contar que não é verdade. Então, eu acho que é sobre isso, assim, as inseguranças, elas sempre vão fazer parte, como o Emerson notou. Todos esses momentos que foram incríveis, eles também vieram cheios de dúvidas, e quanto mais a gente alcança alguns lugares, a gente entra em lugares que a gente desconhece, e o desconhecido dá muito medo, enfim, dá vontade de desistir também, às vezes, e é a base dos amigos, da família, onde a gente se agarra, dá um surto ali, passa e vai. Então, é um pouco isso. E sobre a troca, eu acho que o Instituto Militar de Engenharia, ele tem essa particularidade realmente que é muito boa, até porque lá, pela condição da escola mesmo, então no primeiro ano do IME, mesmo os alunos que não vão ser militares, eles são obrigatoriamente militares, eles viram civis depois. E isso faz com que a gente tenha muito mais tempo de contato com todos os colegas, assim, fique muito próximo. E esses elos que a gente vai criando rápido, eles ajudam a gente a ganhar um pouco mais de resiliência e querer desistir menos. A gente consegue fazer conexões fortes e perceber que outras pessoas estão na mesma condição que a gente, então, essas dúvidas de que curso fazer, a vontade de desistir, a gente consegue dividir com outras pessoas, então, acho que isso foi muito importante para mim. E a possibilidade que eu tenho hoje de ter conhecido todas as pessoas que não são do meu curso, e que são conexões importantes para mim até hoje. Então, com certeza também isso vai se aplicar para vocês, quando vocês terminarem o IF, vão para caminhos diferentes, mas terão se conhecido, terão esse elo em comum, e acho que vão levar assim para frente, né? Quem puder, eu acho que é uma conexão importante, porque
pelo menos na faculdade que eu fiz, a gente tem essa sensação de pertencimento, então é muito comum a gente se encontrar, alunos de turmas diferentes, e se ajudar, independente da engenharia, por conta desses elos que a gente consegue criar durante a formação, e isso, para mim, é muito importante. Kizzy, nós temos aqui a Maria, né? Ela então levantou a pergunta ali no chat, ela diz: legal, tua carreira superou tuas expectativas quando pensou em entrar, tanto na carreira militar quando tu saíste dela, né? Como é que isso superou a tua expectativa ou como é que ficou essa questão da expectativa? Assim, deixa eu pensar. Porque em relação a minha expectativa em relação a mim mesma, assim, a minha trajetória, eu acho que certamente eu superei, assim. A minha sensação sempre, que eu sempre me perguntava quando eu era mais nova, é, cara, será que eu vou conseguir trilhar alguma trajetória, assim, que seja satisfatória, que vá dar orgulho para minha família, enfim, para as pessoas que estão aqui comigo, porque ao mesmo tempo que é bom, né, você ter uma família que te dá suporte, tem essa estrutura, você também se sente um pouco na obrigação de continuar esse legado, né? E eu tinha esse senso de responsabilidade e me perguntava muito isso. Mas não porque eu tivesse uma pressão externa, era uma dúvida minha mesmo. E aí, nesse sentido, hoje eu percebo que sim, eu atingi as minhas próprias expectativas, mesmo que, enfim, há 10, 15 anos atrás, eu jamais iria imaginar que eu estaria fazendo um canal no YouTube. Enfim, não dá pra gente prever exatamente o que vai ser. Mas eu acho que dá pra gente ir seguindo, assim, a nossa intuição e tentando colocar o nosso potencial no mundo da maneira que a gente consegue, sabe? Então, eu entendi logo cedo que eu tinha que aproveitar ao máximo as oportunidades que apareciam. E se a oportunidade naquele momento era estar no colégio militar, então, o que o colégio militar está me pedindo hoje? É fazer isso, fazer isso, fazer isso, aí bem nas provas. Pode parecer pouco, mas essa forma de pensar me ajudou muito, e me ajuda ainda, sabe? Então, como eu posso fazer o melhor na circunstância que eu estou agora? E essa construção é que vai fazer a gente chegar em algum lugar, seja lá que lugar é esse que a gente fica esperando, sabe? Eu acho que, porque ao longo dessa jornada também existe uma coisa que é importante, que o Emerson tangenciou, que é o autoconhecimento. Então, a gente vai tendo que se conhecer, a gente tem que entender a nossa própria personalidade, as nossas dificuldades, as nossas limitações, a gente tem as nossas luzes, a gente tem as nossas sombras, e só a gente vai conseguir enxergar o que é isso e onde que está esse potencial e como a gente pode utilizar tudo isso a nosso favor. Então, o autoconhecimento também sempre foi uma coisa que foi importante para mim, é ainda hoje. Então, hoje eu pratico meditação, eu faço exercício físico, eu também faço coisas para além da vida profissional que me dão suporte para ser a profissional que eu sou. E acho que isso é importante também, assim. Então, obviamente, em alguns momentos a gente tem desequilíbrios, a gente tem que estudar mais, a gente tem que trabalhar mais, mas, no geral, é importante a gente também estar tendo esse autocuidado, essa autopercepção. Carol, tu gostaria de fazer a tua pergunta? Sim, boa noite para todo mundo. Kizzy, tu comentou antes que isso aumentou a tua autoestima, e realmente isso de se dar bem nas exatas sempre foi algo que, tipo, mexeu com a minha insegurança. Eu sempre fiquei, ai meu Deus, eu não sou boa em matemática, então eu sou ruim em tudo. E aí eu queria saber se tu sempre se deu bem em exatas, teve interesse desde pequeno, ou algo que foi que surgiu na tua adolescência e na tua fase adulta. Tá bom. No caso, eu sempre gostei muito das exatas. Eu não lembro, assim, não consigo rastrear desde quando, mas sim, assim, eu gostava muito, principalmente de matemática, eu acho, assim. Ali, física, química, acho que gostava, ok, mas a matemática era a que mais me encantava. Não sei dizer muito bem porquê, mas sim. Mas, assim, sobre isso eu acho que é legal falar, né? Porque o meu irmão, ele não tinha uma boa relação com a escola, mas ainda assim, hoje ele é um grande profissional. Ele é economista, se formou pela PUC do Rio Grande do Sul, trabalha na KPMG, que é uma empresa multinacional também, bem conhecida. E eu acho que, observando a trajetória dele, eu entendi que cada pessoa tem o seu processo. Então, mesmo com essa base familiar muito parecida, a gente teve trajetórias diferentes, e tudo bem. Então, ele demorou para amadurecer em alguns aspectos,
mas não significa que foi todo em vão aquele processo. Então, hoje, quando a gente olha para ele, né, como um homem já formado, percebe que cada momento ali teve seu processo, ele chegou a reprovar ali na 6ª série, que foi importante para ele, foi um susto bom para ele tomar, para ele entender esse processo. Então, acho que demora mesmo, não demora, mas assim, realmente cada um tem seu tempo para amadurecer em determinadas áreas do conhecimento, e as circunstâncias pessoais, elas importam, assim, a gente não pode desconsiderar isso. Eu acho que é bem importante isso de tu falar, tem a fase do amadurecimento, né? Isso é, sem dúvida nenhuma, faz parte do processo. Mas a minha pergunta, na verdade, eu queria que tu nos falasse um pouquinho, já que tu teve essa oportunidade de fazer esse estágio nos Estados Unidos, né, no Exército Americano, e eu não sei se para as gurias aqui já comentei, às vezes a gente conta as histórias numa turma, numa outra turma, né? Não sei. Mas eu tive a oportunidade de ver um filme muito. Vamos lá, né? Na época que a sessão da tarde era um must, assim. Vamos voltar bem. Mas aquele filme me impressionou muito porque eram das primeiras mulheres na academia de West Point, nos Estados Unidos, né? No berço, então, que é a academia deles mais famosa, até onde eu sei, a mais rígida. Mas, de repente, tu me corrige se eu tô errada, tá? Mas eu sei que naquele filme, assim, então, tinha aquelas 5 recrutas lá, né, no início, e ele disse, e o militar falou para elas, né, vocês podem responder aqui de 5 maneiras. Sim, senhor, não, senhor, sem desculpa, senhor, não compreendo. Então, só deu 4, né? Então, de repente, eu esqueci alguma coisa. Mas o que eu queria saber, como é que é essa presença em termos de porcentagem da mulher no Exército Brasileiro e como é que ela é vista, e a presença nos Estados Unidos, o que tu sentiu ali? Estamos no mesmo caminho, estamos mais evoluídas, estamos atrás, como é que é isso? Se tu pode nos falar um pouquinho, porque eu não tive coragem, né, mas era um passo muito grande, eu acho, para a minha condição de ir para fora, né? E do interior para o Rio de Janeiro estudar numa escola militar, ou então primeiro para Porto Alegre. Acho que seria um passo muito grande na minha família, né? Mas essa rotina do serviço militar, até talvez por ter uma origem germânica, né? De gostar, assim, um pouco das regras, né? Não me parecia uma coisa tão ruim. Mas conta para nós um pouco como é isso lá. Tá. Bom, em relação às mulheres, eu considero que a gente está atrás, e vou explicar por quê, e quando eu fui a gente estava um pouco mais, né? Porque lá na academia, lá nos Estados Unidos, eles têm a academia de West Point, né, que foi para onde eu fui, que é a academia de formação principal dos militares americanos. E aqui no Brasil, a gente tem o que seria um pouco mais próximo, né, seria a Academia das Agulhas Negras, só que aqui a gente tem uma diferente, porque a gente tem o IME também, né, e lá eles têm uma academia militar e faculdade, que é tudo junto. West Point, eles têm a formação militar e uma formação acadêmica, eles escolhem um curso normal civil. E na AMAN aqui não, né, então aqui é só militar. E o IME é um caso um pouco similar também, particular, então é difícil comparar no Brasil, mas, por exemplo, na época que eu fui para lá, aqui na AMAN nem tinham mulheres ainda. E aí, isso foi, inclusive, uma situação particular que eu acabei me envolvendo, porque nesse mesmo ano que eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio, foi no segundo semestre de 2012, mas no primeiro semestre ocorreu a competição que se chama Sandhurst, que é uma competição internacional entre exércitos do mundo inteiro. E aí o Exército Brasileiro foi convidado para ser visitante nessa competição, que ia ser em West Point também, nesse mesmo ano, e precisava ter 2 mulheres no time, só que a Academia das Agulhas Negras não tinha mulheres. E aí as opções que eles tiveram era ou pegar uma mulher emprestada lá dos Estados Unidos, que era uma coisa quase ofensiva, porque só, assim, os países mais conservadores faziam isso, assim, que mulher não pode fazer nada. E aí a solução que o Brasil deu foi escolher 2 alunas do IME para integrar esse time, e teve uma seletiva, e eu consegui ser a titular desse time, né, para participar. Então, acho que isso para mim foi um exemplo bem emblemático do quanto o Brasil naquela época estava muito atrás em termos de gênero, né, nos exércitos.
E, bom, em relação à vivência mesmo e à rotina militar, eu considero positiva também, assim, eu me identifiquei com vários aspectos, porque para mim a personalidade funciona ter rotina, ter regras e ter essa exigência, sabe? Eu sou uma pessoa que responde bem com exigência, porque eu gosto de tentar abater as exigências, e então foi um período muito bom para mim, porque mesmo tendo que ter bom desempenho físico e acadêmico, eu consegui me adaptar. Mas eu acho que não é para todo mundo, assim, tenho certeza disso. Então, eu acho que eu ainda sou bem militar em alguns aspectos, assim, da forma como me organizo, né? E sou muito exigente comigo mesmo também. Então, acho que nesses aspectos, o que eu posso dizer é isso. Não sei se respondi tudo. Mas olha aí, ó, gente, eu tô conhecendo hoje uma mulher que esteve em West Point, né? Então, aquele filme lá da década de 80 que eu olhei, hoje virou realidade. Tá? É bem legal. Eu até saí na 0 hora. Se vocês procurarem, vão ver a Vou história do procurar. intercâmbio lá. Vou procurar, sim. Como eu disse, aquele filme me marcou muito, né? Muito pela questão do espaço que a mulher tinha que conquistar, né? Eu vivia numa família onde a gente tinha palavra, minha mãe tinha voz na família, né? Então a gente já tinha voz em casa. Mas aquilo foi a primeira vez que eu me defrontei assim com um espaço onde a mulher não tinha voz, né? E foi através daquele filme. Mas como eu digo assim às vezes para os alunos, né? As nossas possibilidades de informação, eu tenho 47 anos, elas eram muito mais reduzidas, né? Nós tínhamos muito menos acesso à informação. Então, algumas coisas que a gente olhou, talvez por isso que se tornaram tão emblemáticas, né? É a história da superação, né? Das mulheres conquistarem também aquele espaço. Então, eu acho muito legal hoje, quando a gente vê produções onde as mulheres também já estão, né, em situações de comando, porque isso é o espelho, né? A gente precisa desse espelho para nos enxergar em qualquer uma das possibilidades. E aí, né, que é aquela questão de a gente não quer ser a mais ou não quer ser a menos, né, na nossa sociedade hoje, né, a gente só quer ter oportunidade, né, eu acho que isso é interessante, né, a gente ter oportunidades, as mesmas oportunidades, porque quem faz o seu caminho é o caminhante. Eu passo desse princípio. Então, tu vai conquistar na medida que tu caminhar e tu te esforçar para isso, né? E daí tu não vai ter, independente ali do gênero, tu vai ter os teus desafios na frente, né? Mas é importante ter em quem se espelhar, e hoje tu tá sendo muito espelho para nós aqui, né? Muito legal. E aí, gente, mais perguntas? Eu. Ai, Kelis, eu poderia ficar a madrugada toda conversando com você aqui, sim, sabe? Mas, assim, uma questão mesmo, é uma curiosidade minha em relação à sua tomada de decisão, porque eu fico realmente imaginando quanto foi difícil você decidir largar o exército, né? Diante do que você buscou, e você fala muito ainda desse lado militar, né? Então, eu imagino o quanto que essa decisão foi difícil, né? Mas eu queria saber justamente isso, assim, o que foi mesmo o fator predominante que você falou assim, nossa, eu vou largar o exército, vou fazer o mestrado, se você já fez essa decisão pensando o seguinte, eu quero fazer um mestrado porque eu quero ou fazer um concurso para ser professor, como você disse no início, né? Como você falou, não estava programado você ser uma youtuber, mas querendo ou não, você é uma professora que a partir do momento que você está ali passando conhecimento, você está ensinando, então você é uma professora, como eu, como Ana, como Cláudia, mas quando você tomou essa decisão de seguir o mestrado, você tinha pensamentos de, no futuro, seguir essa vida um pouco acadêmica, seguir mesmo, fazer um concurso, talvez, para professora de uma universidade federal, ou do próprio, sei lá, do ITA da vida, enfim. O que foi, assim, o que foi mais forte para você tomar essa decisão realmente de largar o exército, porque a gente vê você falando com muito ainda
muito calor ainda, né, do exército, Sim. dessa questão militar, assim. Assim, eu gostei muito, obviamente que depois que a gente passa das coisas, eu pelo menos só lembro de coisa boa, então eu adorei fazer o Instituto Militar de Engenharia, porque eu cresci muito como pessoa e como profissional. Por isso eu falo, assim, dessa experiência. O intercâmbio também, assim, foi uma das melhores coisas que aconteceram na minha vida, e se eu não fosse uma aluna especificamente militar no IME naquele ano, não teria acontecido. Então, eu sou muito, muito grata a toda essa experiência e ao Exército Brasileiro. Só que eu acho que o que me fez tomar essa decisão, primeiro, sim, eu tinha muita vontade. Eu ainda não descartei essa possibilidade, na verdade, de ser professora, fazer concurso, etc. Eu só estou seguindo aí os caminhos da vida. Nem Mas, com esse. pois é, essa é uma coisa que é um caminho que com certeza eu acho que eu me identifico muito, assim, a docência, com certeza absoluta. Inclusive, parei no mestrado, mas já volta e meia eu cogito se eu vou fazer doutorado ou não, porque isso também pode ajudar nos concursos, né? E a questão do exército, eu acho que foi como as outras decisões que eu fui tomando ao longo da vida depois, foi realmente de entender um pouco sobre mim, sobre a minha personalidade e do que eu achava que naquele momento eu poderia ter. Então, eu sentia um pouco que se eu fosse continuar no caminho do exército naquele momento, eu ficaria um pouco limitada, assim. E como talvez tenha dado para perceber, eu sou uma pessoa muito movida a desafios, assim, e a me superar. E eu sentia que aquele caminho do exército não ia me proporcionar aquilo, seria algo estável. E até as pessoas que me questionavam essa escolha, elas falavam, você vai largar a estabilidade do exército. E talvez fosse exatamente isso que eu quisesse largar, essa sensação de estabilidade, porque isso não era uma coisa, não é uma coisa que tem a ver muito com a minha personalidade até hoje, embora eu acho que com o tempo, provavelmente a gente vai ficando mais cansado e vai querendo se acalmar, mas com certeza quando eu tinha ali 23 anos, essa sensação de, não, agora acabou, então só segue, espera, assim, que nem samambaia, que você vai crescer. Eu acho que isso, para mim, era muito até ofensivo, assim mesmo, pro meu jeito de ser. Então, eu percebi que, como, né, teve essa questão do mestrado, que eu descobri ali também quando eu estava para terminar a faculdade, eu descobri o mestrado na FGV, que tinha as características do que eu gostaria de fazer, e, inclusive, eu cheguei a fazer uma disciplina de mestrado no finalzinho da graduação, por causa de um convênio do IME com a FGV, e experimentar aquele ambiente foi o que me deu mais a sensação de que é aquele ambiente que eu queria estar, em relação ao que eu já tinha percebido do que seria o exército. Então, acho que foi essa combinação. Brenda, contigo? Estou vendo. Aí eu acho que eu vou pedir uma coisa mais que tá assim dentro do que eu tô passando agora, que seria pelo menos talvez um passinho um pouquinho menor, que foi de talvez comentar, sei lá, conversar um pouquinho mais sobre como foi, tipo, como tu achou e assim, como tu achou essa questão da onde tu foi depois do INE e como que foi para ti sair do teu estado, assim, do Rio Grande do Sul. Bom, em relação... Você perguntou como eu descobri o IME? É isso? Só para confirmar. Sim. Bom, foi bem por acaso, assim, como eu falei, então, eu não conhecia. Eu vi uma entrevista num jornal lá da RBS, de uma pessoa dando uma entrevista sobre o ITA. Fiquei muito curiosa, assim, sobre essa história. Era uma história, assim, de superação também, a pessoa tentou vários anos, não conseguiu, e aquilo me chamou a atenção. Posteriormente, lá no colégio militar mesmo, assim, eu vi algum cartaz, assim, pela escola, porque eles divulgam os concursos militares por lá, e aí eu fui começar a entender que mundo era esse das escolas militares que tinha no Brasil, que eu desconhecia, assim. Então, foi muito pela circunstância de estar no colégio militar, assim, tenho certeza que se eu não estivesse lá, eu jamais teria ouvido falar do IME. E qual foi a segunda pergunta? Desculpe. Como que foi para ti sair do teu estado? Ah, é, verdade. Olha, eu acho que num primeiro momento eu estava super empolgada, assim. Deixa eu ver, dá só para carregar. Pronto. No primeiro momento eu estava. Eu acho que eu não tinha muita noção como era sair até sair. A resposta sincera é essa, sabe?
Então, eu tinha muita sensação de que às vezes a gente tem quando mora com os pais, que é de estar preso ali, né, naquelas regras, naquele jeito de ser e de viver. E eu sentia essa vontade de sair de casa, de viver o mundo, né? Então, para mim, foi muito legal, assim, essa ideia de sair de casa, logo de cara. Isso não era alguma coisa que me ameaçava, assim, que eu sentia medo. Mas depois que eu saí, sim, eu entendi que não é simples, porque a gente tem um monte de coisas que a gente não gosta na casa dos pais, mas tem um monte de coisas que a gente gosta e não percebe, né? E que a gente está acostumado, e tem uma zona de segurança mesmo, que a gente às vezes despreza um pouco, pelo menos esse era o meu caso. Então, eu era muito certa, assim, de que eu era super autônoma, mas quando eu cheguei, assim, depois de um tempo que eu fiquei fora de casa, eu comecei a sentir saudade, sentir falta. Então, esse foi um processo até de descoberta para mim da importância da minha família na minha vida, que foi muito mais quando eu estava longe deles que eu comecei a sentir falta desse convívio, daquele acolhimento que a gente não tem quando a gente está num lugar com um monte de gente desconhecida, que a gente acabou de conhecer. Obviamente, com o tempo, a gente também vai criando novos vínculos naquele espaço, mas eu digo, assim, que nos primeiros 6 meses, para mim, foram os mais difíceis, assim. Então, era quando eu ainda realmente sentia falta, me sentia sozinha, às vezes, sem ter a quem recorrer. Mas aí, depois desses 6 meses, foi tranquilo, assim. Meio que, acho que, né, quebrou a casca ali, realmente cortei o cordão umbilical e foi. Ali no chat tinha uma pergunta da Maria Cristina, né? E ela te faz no sentido em qual foi o ano, né? Em que ano tu foste para os Estados Unidos? Foi 2013. Isso. Foi no quarto ano do Instituto Militar de Engenharia, exatamente. Então, eu fui no início de 2013 para essa competição que eu falei, fiquei só uns dias. E aí, no segundo semestre, em julho, junho, ali, eu fui fazer o intercâmbio e fiquei até o final do ano. O Emerson? Eu de novo. Meninas, podem perguntar, por favor, tá? É porque... A Lauren tá com a mão também. Ah, a Laura está na minha frente. Pode ir, Laura. Você já estava com a mão levantada. Pode ir. Então, a gente sabe que nas exatas, assim, a representatividade feminina é algo muito importante. Pelo menos eu busco sempre tentar me espelhar, como estou no ensino médio e aquela coisa de incertezas. Logo quando eu me interessei pela linguagem de programação e fui procurar vídeos no YouTube, o que me chamou, assim, muita atenção foi ver uma mulher falando sobre isso. Eu fiquei bem empolgada. Admito que eu maratonei vários vídeos, assim, porque me deixou bastante empolgada, assim, eu me espelhar em alguém, gostei muito depois, descobri que era do Rio Grande do Sul e foi descobrindo mais coisas. E eu gostaria de saber de ti, se tem alguma mulher ou algumas que te inspiraram nessa carreira de exatas, se tu tem alguma mulher aí para falar pra gente, para compartilhar, que te inspirou, assim, nessa área. Ou em outras, enfim. Sim, legal. Bom, eu acho que hoje em dia, sim, eu tenho mais essas referências. Quando eu estava mais na época da escola, mais nova, eu não tinha tanto, e eu acho que com certeza foi por isso que eu demorei muito a aceitar esse caminho, né? A me ver nesse lugar, eu demorei muito, justamente porque eu não tinha essas referências. As minhas referências eram muito de mulheres, assim, que eu tenho e tenho até hoje, era muito a minha mãe e a minha avó, pela trajetória delas, mas elas têm trajetórias completamente diferentes da minha, então, para mim foi mais difícil, assim, nesse sentido. Mas hoje eu me espelho em história de mulheres de filmes e da vida, assim, então, eu gosto muito da história das mulheres que foram as primeiras a trabalhar na NASA, inclusive tem um filme sobre isso, né, Estrelas Além do Tempo. Gosto muito, muito desse filme, dessa história. A Michelle Obama também é uma mulher que me inspira muito pela posição que ela ocupou e a forma como ela gerenciou, muito também por ter conseguido realmente cumprir esse papel que eu acho que é bem difícil, né, de suporte ali para o Obama em si e manter a família. Eu acho que esse é um lado que difícil, a gente pouco olha, mas que é bem difícil, né, gerenciar tudo, que esse é o papel em geral da mulher. E para além da carreira, né? Então, com certeza, ela é
referência para mim nesse sentido. E tem, assim, eu acho que assim, tem mulheres que tiveram um papel histórico importante, então, eu inclusive vi um filme recentemente sobre a Harriet Tubman também, que foi uma mulher norte-americana. Tem mulheres aqui no Brasil, como a Djamila Ribeiro, a Joyce Burt, mas elas não são da área de tecnologia, mas são pessoas que são referências para mim, até por, por serem mulheres que têm essa consciência racial e trabalharem nisso, falarem sobre isso. Me ajudou muito também, porque ser negro no Brasil é uma tarefa complicada, e no Rio Grande do Sul mais ainda. Então, acho que sim, eu tenho essas referências, mas eu acho que as principais mesmo, assim, ao longo da minha vida foram essas mais próximas da minha família. E aí, tanto os homens quanto as mulheres foram importantes ali pelas suas características particulares. Vai lá, Emerson. Então, a pergunta você já meio que começou a responder agora no finalzinho, que era justamente essa, né? Como foi, além de ser mulher, ser negra no exército, né? Assim, no exército... Ah, você tá falando ainda que cortou. Não, não, é porque eu estava pensando porque tem toda uma questão, né, ali de, enfim, só o Sim, fato de você ser mulher e estar ali já é complexo, né? Mas o fato ainda de ser mulher e negra, né, como você falou, não é fácil ser negro no Brasil, não é fácil sim. ser negro em várias situações, né? E, e o que que isso pesou para você até também como superação, né? Porque também em alguns momentos tive, sim, eu não sou negro, minha família é negra, né? Eu tenho algumas características não tão de negros assim, de negro, mas tem uma cor já. E eu senti um pouco disso, inclusive, também, tá? E e isso acaba gerando uma motivação, né, para a gente poder mostrar, né, que temos a mesma capacidade, igual como qualquer outro, e não somos diferentes, né? E você então tinha que provar duas vezes, como diz, em vez de matar um leão, tinha que matar dois, né? O fato de ser mulher e o fato de ser negra. Então, o que que o fato de ser negra representou lá na academia e até para sua superação mesmo, ou de estímulo também? Essa é uma boa pergunta, assim. Lá no Exército foi uma experiência interessante, então lá não tinha tanto essa diferenciação por cor. Isso é uma coisa interessante, assim. Então eu conseguia perceber muito um machismo lá e homofobia muito, muito. Mas o racismo é uma coisa que eu não consegui perceber tanto, e olha que eu era bem treinada em relação a isso. E eu acho que tinha, lá no Exército, né, tem muito um culto, assim, à meritocracia. Só que o que acontece é que eles acabam, não é meritocracia geral, né, como a gente tem aí na vida, porque eles acabam tendo os próprios mecanismos de avaliação, né, então, se você tem seu teste físico, que você tem que tirar tanto, você tem uma classificação por nota, e eu acho que isso acaba ofuscando um pouco esses preconceitos, sabe? Então, é muito mais essa diferenciação do, você é o 01, você é o 02, você é o último da turma, do que pelas características físicas e pessoais das pessoas, assim. Então, eu sentia muito isso. E aí, como eu era uma boa aluna, assim, tanto no desempenho físico, nas notas, eu considero que isso era suficiente para ser respeitada naquele ambiente. E isso, porque realmente isso tem um peso muito grande lá. E como eu era ali uma das poucas negras na minha turma, tinha eu, mais uma menina e dois meninos, eu acho, mais ou menos isso. Então, sei lá, acho que 10% da turma, porque tinham 60, uma meia dúzia aí. O que é pouco, mas ainda tinha ali alguns. Só que também você não tem muito como se esconder, né? Então as pessoas, no momento que sabem que é você e sabem que você é aquela boa aluna, essa associação, depois de um tempo, ela acaba sendo imediata. Então eu fico muito com... Essa foi a minha percepção. Em relação à minha trajetória pessoal, eu acho que isso, para mim, teve um peso que tem seu custo, né? Porque quando você não se vê como universal, né? Então você tem que se ver como racializado. Eu descobri que eu era negra quando eu era muito nova na escola. Então quando você percebe que você no Brasil, quando você é negro, você nasce duas vezes. Primeiro
Você nasce, depois alguém te diz que você é negro, você se torna negro a partir do olhar do outro. Isso é muito complicado, né? Você vai aprendendo a viver com essas microagressões. E isso, para mim, né, na minha trajetória, teve o peso de eu sempre querer ser X vezes melhor. Então, eu sempre precisar me superar muito, e com certeza isso pesou, né, no meu ímpeto de conquistar meus objetivos, para provar até para o mundo que eu podia, sabe? Então, eu acho que isso tem um dano, né, psicológico, porque a gente se pressiona bastante, a gente se cobra muito, e a gente não tem a opção de não estar nesse lugar. Então, ou você está no lugar do depreciado, ou você está no lugar daquele que está no topo, e você tem que se esforçar muito para se manter lá e se provar lá. E esse foi o meu caso, assim. E a gente só aprende. Muito interessante isso, né? Tu usou a questão do racismo quase como uma mola propulsora, né? Mas como tu disse, Exato. o ganho, a pressão psicológica sobre isso também provavelmente te tornou uma mulher mais forte, né? Uma pessoa mais forte e que está aí conquistando seus espaços. Pessoal, nós estamos aqui, né, se aproximando, já passou essa hora, né? Normalmente a gente faz uma conversa de uma hora, mas assim, aqui voou, e a gente tem mais uma pergunta aqui no chat, então eu vou fazer essa pergunta aqui do Jefferson. Hoje, com base na sua vivência, você recomendaria fazer uma graduação em uma instituição militar? Você acha que há muita diferença entre o nível de ensino em uma instituição militar e uma instituição não militar? Olha, eu acho que em relação ao aspecto militar em si, eu não acho que seja isso que diferencia. Então, quando a gente pega as universidades que estão bem ranqueadas ali no ENAD, né, nesses rankings nacionais, eu considero que todas elas, assim, são bastante competitivas ali entre si. Então, a gente tem universidades federais, a própria URGS tem cursos muito bem conceituados, eu sei que na parte de computação, por exemplo, eles são referência também, e vai variar de curso para curso. Então, acho que isso é mais relevante, você está num ambiente que os cursos são bem conceituados, e por causa disso você geralmente vai ter professores também que fazem pesquisas em revistas legais, enfim, você vai ter um ambiente que vai te proporcionar esse desenvolvimento e acesso a algumas coisas. E o fato de ser militar, eu acho que não é tão relevante, assim. Tem essa questão da disciplina, de desenvolvimento de alguns atributos que podem ser bons, mas como eu falei, eu não acho que seja para todo mundo, para mim foi uma boa experiência. Mas eu não usaria isso como um critério, e sim mais a qualidade dos cursos e do ambiente dos professores. Tem mais uma pergunta aqui no chat, né? Opa! Desculpa. Então, ali é da Maria. É muito difícil para quem não cursou o ensino médio em um colégio militar conseguir acessar uma graduação militar? Não, acho que não, assim, eu acho que, por exemplo, vocês que estão no IFE, como a gente já conversou aqui, têm um acesso à educação muito diferenciado e certamente estão em níveis de competição em relação a pessoas que estão em outras escolas de ensino médio, como, por exemplo, o colégio militar. A vantagem do colégio militar, para mim, foi a qualidade do ensino e o acesso à informação de que existiam essas escolas. Eu acho que isso foi um diferencial. Mas o ensino em si do colégio militar, ele não é diferente de outros colégios que são muito bons. No caso, o bom é que lá eu tinha que pagar uma taxa simbólica, e alguns colégios hoje em dia são privados, e a gente tem o caso dos institutos federais, ainda bem, que também são escolas que com certeza são referência, né? Temos mais alguma pergunta? Senão, né, nós vamos encerrando, apesar que a gente sabe que teria aí outras. Eu até tinha anotado aqui mais uma, que eu fiquei curiosa. Não sei se vocês estão me ouvindo, que eu tive... Sim. A sensação que eu tive era um delay aqui da minha internet. Mas eu tenho uma pergunta, estou muito curiosa, eu vou fazer, tá? Como é que é competir com outros exércitos? Assim, só explica para nós um pouquinho, assim, e quem é o exército a ser
vencido? Quem é o melhor exército hoje, ou menos que foi na competição da qual tu participaste? Tá bom. Bom, essa competição, ela envolvia atividades que são, vamos dizer, corriqueiras aí para os militares, assim. Os treinamentos militares, em geral, eles envolvem atividades como você fazer tiro, né, por exemplo, você fazer pistas, que você tem alguns exercícios, você tem que se pendurar, enfim, fazer... É muito sobre condicionamento físico, eu acho, né, esse tipo de exercício, mas também tem exercícios, por exemplo, como os treinamentos que a gente faz para... Quando você está tendo um ataque aí com gás ou elementos químicos, que você precisa colocar uma máscara de gás, tem todos esses tipos de elementos, assim, para os quais os militares são treinados, e lá eles costumam fazer uma sequência de atividades para ir meio que testando, né, essa capacidade. Então, tem atividade de orientação também, que você tem que usar ali a bússola, se guiar dentro da mata ali, para achar alguns pontos, esse tipo de coisa. E, bom, era bem legal, assim, a atividade, eu gostei bastante. E naquela época, o pessoal que estava melhor, assim, era algumas equipes lá dos Estados Unidos, porque como a atividade estava sendo lá, eles montaram várias equipes dentro da própria academia que podiam competir também. Então, tinha algumas deles que eram boas, e tinha o pessoal da Alemanha também, estava bastante preparado, se eu não me engano. Tinha algum outro país europeu também, estava ali no topo do ranking, assim. Mas, com certeza, foi uma experiência muito legal, assim, até o pessoal da China participou, que foi interessante. E eu tive, inclusive, uma experiência interessante, né, porque enquanto a gente estava participando, a gente ficava muito entre as próprias equipes, a gente não tinha tanto contato, assim, mas eu cheguei a receber um presente de uma menina do exército chinês, o que para mim foi surpreendente, porque eu nem sabia que ela sabia da minha existência, assim, então foi legal também. A gente se comunicou muito mais ou menos, porque ela também não falava inglês, mas foi interessante, assim, ver tanta gente diferente, foi culturalmente muito rico. Olha, gente, eu aproveitei as minhas perguntas aqui. Alguém mais? O Emerson está com a mão levantada, é mais uma pergunta. Aproveitem aqui, ó. Já estamos com 10 minutos aqui, superando o que a Lauren deve ter comentado com a Kizzy. Mas histórias mil ali. Alguém tem mais alguma coisa a considerar? Não, igual eu falei, né? A gente poderia ficar conversando a madrugada inteira, mas, né, que todos temos, né? Hoje eu dei aula o dia todo também, então também preciso comer, que até agora eu não comi, preciso, né, tomar um banho, enfim. Mas só queria parabenizar mesmo pela sua jornada, assim, incrível te ver contar com os olhos brilhando. Eu acho que isso é o importante da educação, né? Eu chego até a arrepiar, porque é o que você falou, você poder compartilhar a sua história para fazer com que outras pessoas que traçam o objetivo de chegar lá também, e muitas vão conseguir, como você falou, muitas não, muitas vão nadar e morrer ali na praia, porque quase vão chegar, mas como você disse, isso não tem problema. Isso faz parte da vida, faz parte da caminhada, né? Então isso é muito legal, porque eu falo muito isso, né? Sim, quando a gente tem exemplos para dar, a gente precisa dar esses exemplos, porque isso vai motivar, né? Então, parabéns mesmo, assim, incrível a sua caminhada. Sei que não deve ter sido nada fácil. Mas hoje você pode se orgulhar da mulher que se tornou, da pessoa que se tornou, da negra que se tornou, de ser referência, de ser exemplo. Eu acho que isso não tem preço, né? E com certeza você está mantendo muito bem o legado da sua família e realmente até mais com todas essas conquistas assim. Então, realmente, parabéns mesmo pela sua caminhada, que foi incrível. Obrigada, foi muito legal conversar com vocês. Então, eu queria te dizer que a nossa primeira ação do Autonominas foi justamente com o filme Estrelas Além do Tempo, tá? Isso foi a nossa primeira inspiração. A partir daí, Legal. a gente buscou outras referências. A Anitta escreveu ali, eles estão... Então, vamos ver a pergunta da Anitta. Eu não tenho perguntas específicas. Poderia perguntar muitas coisas e descobrir cada detalhe da tua trajetória. Gostaria
de deixar esse comentário apenas para agradecer por ter dedicado um tempo para compartilhar conosco tua história e recarregar nossas energias de continuar na pesquisa. Eu que agradeço. É sempre mútuo, né? A gente se recarrega junto. É verdade. Faço das minhas as palavras da Anitta aí. Parabéns, Kizzy. Eu não consegui acompanhar 100%, em virtude da outra reunião lá, mas com certeza vou olhar novamente. E o que eu acompanhei, eu achei assim fantástico, como o Emerson disse, poderia ficar a noite toda, né, o Emerson, conversando. Nossa, e realmente é incentivador, né? É muito, muito bom te ouvir, porque isso incentiva muito, assim, os jovens e todo mundo para continuar em busca dos seus sonhos e vencer os obstáculos. Parabéns. Legal, eu queria parabenizar vocês também, que são professores, estão aqui essa hora. Eu tenho certeza que vocês vão fazer muita diferença na vida das meninas e elas vão lembrar de vocês daqui a um tempo, quando tiverem conquistado seus objetivos. Porque eu me lembro até hoje dos meus professores que me incentivaram muito. Então tá, e a gente aproveita, né, a oportunidade para convidar aqueles que estão presentes aqui para o dia 22 de março. Nós teremos ali, né, o nosso segundo encontro Autonominas de 2021. A temática provavelmente vai girar em torno das ciências agrárias, né, da agronomia, essa é a nossa ideia, nosso planejamento, também trazendo para conversar com vocês uma pessoa que fez trajetória dentro dessa área, e com isso, né, a gente pretende continuar com esses espaços aqui de inspiração, né, ao longo aí para esses jovens do Instituto Federal do campus Lajeado. Então, muito obrigada, Kizzy. Só rapidinho, Lana, só para finalizar, Kizzy, como você é de Porto Alegre, quando vier em Porto Alegre, não sei se você está morando em Porto Alegre ou não, venha até Lajeado, fica 100 quilômetros, venha conhecer o nosso IFE, talvez a gente fazer uma palestra presencial quando tudo isso voltar, ou de dar um curso de C, né, meninas? Ou de parte, eu não sou da área, tá? Então, me pergunta, desculpa se eu falei alguma coisa errada, mas de possibilidades de projetos, de parcerias, estamos aqui também, que eu acho que o foco do IFE também é esse também, né? Lidar com a comunidade, essa extensão, levar isso para fora. Então, no seu canal aí, né, se precisar também, estamos aqui também, o IFE de portas abertas também, caso você precise. Venha mesmo conhecer. Legal. Eu estou no Rio agora, né, ainda estamos nessa pandemia louca, então não sei quando que vai acontecer isso, mas muito obrigada. E obrigada por ter aceitado o convite. A novembro, eu imaginei talvez, nossa, já não consiga ver, mas vamos tentar, porque seus vídeos, eles são, teus e do teu marido, são muito, muito bons, assim, o conteúdo, eles tiram bastante dúvidas, eu sei lá, tinha feito algumas listas de C, e daí quando eu entrei no canal de vocês, eu pude ter um panorama muito bom, eu vi que vocês postam muito, muito conteúdo que agrega, para quem está começando, para quem quer saber do cenário, assim, é muito lindo o trabalho de vocês, sabe? E obrigada por, então, se disponibilizar aqui para conversar com a gente, tá nessa noite conosco. Claro. Obrigada por tentar, né? Acho que foi legal, sim. Com certeza você agregou muito para o grupo. Então, tá bom, gente. Encerrando. Muito obrigada, eu vou parar a gravação. Mas eu acho que a Maria Cristina fez certo. Quem sabe vamos fazer uma salva de palmas aí, né? Abrir os microfones e do jeito que a gente pode.